Os Contate Repórter. Muito bem, estamos de volta, 7h35. Estamos recebendo aqui o Luciano Mega, médico pediatra, membro do Conselho do Comitê de Aleitamento Materno do Centro Médico. Ontem, 19 de maio, foi celebrado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Nesse sábado, dia 21, foi instituído o Dia Mundial de Proteção ao Leite Materno. O objetivo da data é chamar a atenção para os riscos que envolvem o uso indiscriminado de fórmulas infantis em substituição integral ao leite materno. Dados mais recentes publicados pelo Ministério da Saúde apontam que o aleitamento materno exclusivo não é prevalente entre as crianças abaixo dos 6 meses de vida. Apenas 45% dos bebês nessa faixa etária são alimentadas apenas com leite materno. Mega, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Caparelli, bom dia, Chiavinato, equipe técnica Valmira, Flávio, Thiago. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Só um adendo aqui. Pois não. Caparelli, eu sou membro do Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável, cuja coordenação está com a Secretaria Municipal da Saúde, mas tem vários atores participando. Secretaria da Educação, da Assistência Social, várias universidades, e eu represento ali o Centro Médico e o curso de Medicina da UNAERP. Muito bem. Ô Mega, por que tantas mães, nos números que eu citei aqui, acabam deixando de alimentar os seus filhos apenas com o leite materno? Bom, vale lembrar, Caparelli, se vocês me permitirem, fiquei muito feliz de vê-los juntos aqui, viu? Muito obrigado. Caparelli, Chiavinato, eu acho que é assim que essa pluralidade de pensamentos, a democracia se faz assim. Vocês falavam agora sobre democracia, e essa diversidade é que faz esse país um país rico. Que bom. Então, eu fico muito feliz de vê-los aqui no programa novamente. Que bom, Mega. Muito obrigado. Estou realmente muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Feliz de saber que você pensa assim. Muito obrigado. Nem todos pensam assim, mas feliz que... Não, realmente é um orgulho muito grande, uma honra. Muito obrigado. Estar aqui com honra vocês. toda nossa recebê-lo. Vamos lá. Bom, então vale lembrar... Por que tantas mães deixam de alimentar com leite materno? Vale lembrar que a Organização Mundial da Saúde, e isso é seguido pelo nosso Ministério da Saúde, recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade. Significa que até 6 meses de idade as mães deveriam amamentar seus filhos sem dar água, sem dar chá, sem dar fórmulas, né? Que é aquelas que a gente sabe de número 1, número 2, né? A gente chama de fórmulas infantis. Então tudo isso não deve ser dado para a criança, nem água. Somente leite materno até os 6 meses. Até 6 meses? Até os 6 meses, somente o leite materno. A partir do 6º mês, quando a criança faz 6 meses, deve-se manter o aleitamento materno, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2 anos ou mais, mas claro que após os 6 meses de idade, com a alimentação complementar, que deve ser saudável. Dentro dessa tua resposta, qual a importância do leite materno para o bebê? Nossa, é tanta coisa, é muito importante. Então, o leite materno é importante para o bebê, é importante para a mãe, é importante para a família. Então, tem vários benefícios para a sociedade. Então, para o bebê, ele é o melhor alimento, ele é, em termos de proteínas, de carboidratos, de lipídios, né? E de vitaminas, de sais minerais, ele é o melhor alimento. Então, em termos nutricionais, ele tem anticorpos que protegem contra doenças, ele tem algumas células, algumas outras substâncias que também protegem contra várias doenças. O aconchego da mãe, né, o seio materno representa um ganho de afeto para o bebê. Não que quem dê mamadeira também não demonstra afeto, a gente sabe que sim, mas esse contato pele a pele. As bactérias que tem na pele da mãe vão ser aquelas bactérias que vão passar para o seu bebê e que ele tem anticorpos contra isso. Quando se dá mamadeira, corre-se o risco de ter uma contaminação, mesmo que a higienização seja bem feita. Quando se dá um bico de uma chupeta. Então o aleitamento materno tem várias vantagens para o bebê. Para a mãe, protege contra câncer de mama, contra câncer de útero, faz o útero regredir e evita sangramentos. Olha quantos benefícios, hein? Faz com que a mãe emagreça, aquelas mães que acham, mas minha mama vai ficar Não, a própria gestação é que faz a mama aumentar, não é o aleitamento materno. Então não vai modificar a mama, né? Porque muitas mães pensam assim. Então, são ficar, ela volta ao normal, volta, né? Se volta ao normal, porque o que a faz crescer como eu disse, é a gestação, não é o bebê sugando.
Então são várias vantagens para a mãe também. Vantagens para o pai, que ele não vai... A renda familiar, que muitas vezes é baixa no Brasil, infelizmente, o que a Renato fala disso agora, a gente está numa situação ruim aqui no nosso país, socioeconômica, e sempre foi, né? Muitas famílias sempre tiveram muitas dificuldades. Então, para o pai trabalhador, a mãe hoje em dia também trabalha, mas então para o casal, para o binômio é bom porque vai economizar. Quanto custa uma fórmula? Até porque eu posso dizer que é quase um crime dar leite de vaca, esse que a gente compra a caixinha, saquinho no supermercado, para um bebê menor de 6 meses de idade. É um crime. Na verdade, menor de 2 anos não deve receber esse leite que os adultos tomam, o leite de vaca. A idade para, entre aspas, deixar de alimentar o bebê é a partir dos 6 meses, desmamando ou não? Tem que ser natural. Então eu já até falei, porque assim, às vezes as pessoas confundem. Então, o que a OMS, nosso Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda. Isso. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e mantê-lo por 2 anos ou mais. Aí é vontade da mãe, da criança, da família. Mas essa é a recomendação, mantê-lo depois até os 6 meses, aleitamento materno exclusivo. 6 meses até 2 anos ou mais, manter o aleitamento materno e complementando com alimentos saudáveis. Existe uma regra do leite materno? Ele vai até na mãe, né? No seio da mãe, até... Olha, tem mães que amamentam até 3, 4, 5, 6 anos de idade. Eu sei. Pela OMS, então, de acordo com essa recomendação da OMS, não tem problema algum. Tem um conhecido que se alimentou do leite materno até os 6. Pois é. É claro que chega um determinado momento, a criança quer tirar a roupa da mãe no shopping, no lugar... Fica desconfortável. E lembrando que não há problema algum, muito pelo contrário, amamentar em público. Lógico. Aliás, é crime quem recrimina isso. Né? Então, se um segurança de shopping, por exemplo, vier recriminar uma mãe que está amamentando seu filho, seja qual idade for, ele está cometendo um crime. Né? Então, a gente tem, inclusive, seria interessante falar aqui, da proteção do aleitamento materno. Né? Ontem, dia 21, que é o Dia Mundial de Proteção do Aleitamento Materno, a gente tem um arcabouço jurídico que protege o aleitamento materno aqui no nosso país. Mais conhecido como amanhã, né? Sábado. Sim. Nós temos a NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos lácteos. Ela proíbe, Caparelli, que é Venato, ela proíbe a promoção, por exemplo, dessas formas. Doutor, deixa eu te fazer duas colocações aqui. A primeira delas, que você é pediatra e com bastante reconhecimento, felizmente, pelo seu trabalho, a sua argumentação toda. A mulher hoje vive nem toda mulher, mas eu estou dizendo de uma grande maioria, de um número considerável de mulheres, vive da escravatura da beleza, né? E uma das coisas que a mulher faz é exatamente turbinar os seios, né? 300 ml de um lado, essa coisa toda, e acaba colocando prótese, né, de silicone nos peitos. Isso incomoda, isso atrapalha a amamentação? Por falar em beleza, tem coisa mais bonita que uma mãe amamentando uma criança, né? Mas assim, com relação à prótese, se bem colocadas, o que se faz hoje não atrapalha. Porque na maioria das vezes ela vai por baixo da musculatura. Então assim, a cirurgia, se não houver complicações, claro, ela não vai interferir nas glândulas mamárias, né? Naqueles ductos que levam os leites. Então, se não houver complicação, não há interferência alguma, ela pode continuar amamentando. Aquilo que você chama fazer por baixo da musculatura é quando faz por trás do... Na verdade, eu, como você disse, sou pediatra, não sou cirurgião plástico, mas a gente conversa com cirurgiões plásticos. Eu vi como que é feito. E as técnicas utilizadas hoje em dia, elas não interferem no aleitamento materno. Queria que você falasse sobre a diferença ou igualdades entre o colostro e o leite materno. Ah, sim. O colostro é aquele leite da primeira semana, né, dos primeiros dias que o bebê nasceu. Então ele é um leite, que eu falei que o aleitamento materno fornece anticorpos para o bebê. O colostro ele é mais rico em anticorpos. Então ele é extremamente importante. E inclusive a gente preconiza que assim que o bebê nasça, já seja colocado no peito. Porque é um estímulo. Na verdade, naquele momento do nascimento, ele nasceu, nos primeiros segundos ele já é colocado no peito da mãe. Então ali já está saindo o colostro, ele vai ter o primeiro contato
com o peito, isso vai estimular a produção de leite por essa mãe. Tem liberação de hormônios, né, para essa mãe, então o leite vai descer mais rápido, ele já vai ter contato com essas bactérias boas, né, da microbiota, da flora materna, e ele já vai receber o colostro, que é o primeiro leite que a mãe produz. Depois de uma semana, 10 dias, o leite vai se modificando e a gente diz que não é mais colostro, é o leite. Mas na verdade o colostro é o leite materno, com algumas características que beneficiam muito o recém-nascido nos seus primeiros dias de vida. Mega, uma questão aqui, uma dúvida sobre o aleitamento. Uma amiga que teve filho há menos de um mês está com dificuldade para amamentar porque disseram que o leite dela estava com poucos nutrientes. Então ela está usando um suplemento para ajudar. Mas tem alguma coisa que ela pode fazer para melhorar o leite dela? Então existem muitas verdades e existem muitos mitos relacionados ao leite materno. Muito boa essa pergunta, porque a gente tem que lembrar que não existe leite fraco. Quantas vezes uma avó, uma vizinha, uma parente vem dar um palpite, dizer para aquela mãe que está amamentando um pouco insegura, principalmente com o primeiro filho, às vezes, e alguém chega para ela, olha, o bebê não está ganhando peso porque seu leite é fraco. E não existe leite fraco. A natureza é sábia. Então o leite materno é o mais adequado para a criança. Agora, se a mãe está muito desnutrida, uma anemia muito intensa, é claro que essa mãe deve receber. Aliás, ao longo da gestação, né, o pré-natal é extremamente importante que as gestantes façam pré-natal. E muitas vezes durante o pré-natal elas recebem o ferro, né, para não ter anemia, recebem os polivitamínicos, poliminerais. Agora, essa mãe ela tem que se nutrir adequadamente. Importante dizer que cerveja preta jamais deveria ser usada, porque o álcool é uma droga e as mães que amamentam não devem usar. A gente recomenda que não usem drogas, né? Então, assim, não usar cerveja, evitar quem fuma, se conseguir. Obviamente, durante a gestação, não fumar durante o aleitamento materno, se possível, né? Aproveitar o momento e não fumar. Mas é isso. Então, essa mãe deve se nutrir bem e consultar o seu ginecologista. Sim ou não? Só rapidinho, sim ou não? Salmão. Olha, tem o ômega 3, né? Mas o leite materno tem também. É claro que esses peixes de águas profundas, salmão, atum, são muito caros, difícil acesso. A sardinha é um substituto. A sardinha é boa? E o ômega 3, sim, tem também. O ômega 3 ele produz uma substância, ele deriva dele uma substância que é o DHA, que é importante para a formação dos neurônios. Legumes. Todos os vegetais, né? Uma alimentação saudável, né? Então, assim, alimentação saudável com hortifrutis, para quem não é vegetariano ou vegano, as carnes, né? Os carne ovos. Boa, era a minha próxima pergunta, era carne. Sim, ovos também. Sim, é uma alimentação saudável. Okay. Nós somos onívoros, então uma alimentação variada, né? Para quem é vegano ou vegetariano, tomar cuidado para que não falte nenhum nutriente, né? Uma pergunta aqui do Glauber. Pergunta ao doutor por que no reino animal, cada animal se alimenta do leite da genitora até uma certa idade, no caso dos animais. E no ser humano, mesmo depois de adultos e até idosos, nos alimentamos de leite de outros animais, cabra, vaca, por exemplo. Seria normal ou não? Excelente a pergunta. Nós temos uma enzima no nosso intestino, os mamíferos, nós mamíferos temos, então inclui o gato, o cachorro, o boi, que quando bebezinho, depois do nascimento, eles se alimentam de leite. Posteriormente, eles não se alimentam de leite. Essa enzima que digere o leite, que nós chamamos de lactase, ela vai diminuindo nos mamíferos. Então, muitos adultos têm aquilo que a gente chama de intolerância à lactose, que é diferente da alergia à proteína do leite de vaca. Muita gente confunde isso. Então, todos os adultos não têm uma tolerância muito grande a quantidades de leite, mas isso é muito variável, inclusive uma variação genética. Então, eu não vejo, para aqueles que não têm intolerância à lactose, não vejo problemas de ingerirem leites de outros animais. Para aqueles que têm intolerância à lactose, cada um tem a sua quantidade que tolera de leite, diferente da alergia, que não depende muito da quantidade. Quando o sujeito é alérgico, ele é alérgico a uma proteína. Lembrando que a lactose é um açúcar. Essa é uma questão muito complexa para a gente explicar aqui em pouquíssimo tempo. Zé. Mas não vejo não vejo problemas em quem tolera bem os outros leites, né? Não há problemas. Okay.
Você colocou, doutor, que o leite de vaca ele não tem a mesma responsabilidade, vamos colocar dessa forma, do que o leite humano, né? O leite da mulher que amamenta o filho. Ele está bem, bem longe disso aí. Nessa fase de puberdade, a criança teria outro leite? Seria um leite de cabra, leite de baleia, leite de qualquer coisa? Desculpa, Renato, com qual idade? Na idade de ser alimentado ainda, criança de meses, questão de meses. Sim, então, o leite materno, ele é da Sim, espécie, mas, por exemplo, né? o leite, a mulher que não tem o leite materno, porque qualquer outro motivo não Vamos possa supor amamentar. a mulher soropositiva que convive com HIV. Então, essa realmente ela não deve receber o aleitamento materno. Então, para essas, aí sim, aquelas fórmulas. As fórmulas, elas são modificadas de modo... Então, assim, a gente está protegendo o aleitamento materno, então, quer dizer, a gente está falando para dar o leite materno e não dar a fórmula. Mas a indústria realmente, a gente tem que também reconhecer que a indústria alimentícia ela foi aprimorando essas fórmulas de modo que, para aquelas mães que não têm condições de amamentar, muito melhor dar a fórmula do que o leite de um animal direto, porque realmente o leite de vaca, sem ser... Por que a gente chama de fórmula? Porque eles pegam o leite de vaca e modificam o leite de vaca. Então põe mais ferro, modifica essa relação de lipídios, põe DHA. Então eles tornam o leite materno um pouco... Perdão, as fórmulas um pouco mais próximas do leite materno. Entendi. Então se não puder mamar no peito, que seja uma fórmula. E não se dê o leite de vaca ou de cabra ou de outros Uma animais. gravidez humana, ela demora algo em torno de 270 dias, né? A alimentação, né? Ela vai sendo restrita a cada tempo que vai passando, por exemplo, a partir do 100º dia não comer gordura, a partir do 100º, 50º dia não comer outro tipo de alimentação. Que tipo de alimentação que tipo de cuidado que a mulher tem que ter? Olha, Renato, eu falava aqui agora, uma alimentação saudável, né? Uma alimentação variável. Qual que é a alimentação saudável? Aquela que tem frutas, hortaliças, como eu disse, se não for vegano, vegetariano, carnes, ovos, para aquelas que toleram leite, o próprio leite por causa do cálcio. Então é uma alimentação saudável, não há restrições, desde que, como eu disse, né, drogas, né, o álcool. E para aquelas mães, por exemplo, que estão com refluxo, então alimentos que causam refluxo. Então, assim, isso varia muito, mas o importante é que a mãe se alimente bem. E daí aqueles programas de complementação de renda. Imagina uma mãe que passa fome, né? Ô Mega, Então... a Regina Venâncio diz aqui, ó, quando ela teve a filha dela, vou tentar interpretar aqui, nasceu a vontade dela em amamentá-la até os 2 anos, mas aos 3 meses ela teve alergia, aí teve que tomar leite de soja, mas em nenhum momento orientaram ela para mudar a alimentação. Hoje ela tem 22 anos e vejo que as orientações são mais claras. Isso, é a Regina Venâncio. Provavelmente é assim. Eu tentei interpretar ali porque estava muito grande. Quando a gente orienta o aleitamento exclusivo até os 6 meses e depois manter o leite materno, uma das coisas que nós estamos evitando, você falou das vantagens para o bebê, uma grande vantagem é evitar a alergia à proteína do leite de vaca. Então isso é uma coisa muito importante. Hoje, quantos pais aqui estão me ouvindo e lembrando que seus filhos tiveram, ou quando bebês têm alergia à proteína do leite de vaca. Então o aleitamento materno evita isso, porque não vai ter contato com a proteína do leite de vaca, vai tomar o leite humano. Né? Então essa é a grande vantagem. Agora, se a mãe já ofereceu a fórmula, por exemplo, e ela continua amamentando, essa criança é alérgica à proteína do leite de vaca, qual que é a melhor orientação? Mantenha o aleitamento materno e aí desta mãe que a Venato vai ser afastada a proteína de vaca. Então essa mãe vai ter uma dieta restrita e não deve consumir proteína do leite de vaca. Então ela vai ter que olhar, além de ela não tomar leite, ela vai ter que olhar os rótulos dos alimentos e é um pouco difícil realmente para esta mãe. Mas eu tive uma experiência em casa, meu filho foi alérgico à proteína do leite de vaca e o bom é que isso dura pouco nas crianças. Com 2, 3, 4 anos essa alergia já está
terminar, já está ausente. Então meu filho, por exemplo, ele foi alérgico ao leite de vaca e ao ovo. Hoje ele toma leite e come ovo normalmente. A maioria, grande maioria. Então isso é uma fase. Então essa mãe que amamenta e o bebê é alérgico à proteína do leite de vaca, da dieta dela tem que ser afastada a proteína do leite de vaca. Olha, o Carlos Macedo pergunta ali sobre a amamentação em mães com HIV. Qual é a verdade sobre amamentar? Então, eu disse agora há pouco, para Repita, essas por favor, mães, nossa audiência rotativa, para essas a gente vem mães, sempre sim, pedindo, né? para Repita, essas por favor. mães, a gente realmente é uma das pouquíssimas contraindicações do aleitamento materno, porque realmente pode haver essa transmissão. Então, para essas mães, inclusive, o Estado fornece a fórmula. Porque eu disse, para o bebê que não pode ser amamentado no leite materno, dê a fórmula e não dê esse leite que a gente de caixinha. Aí, de saquinho. Mega, o que impede, né, teoricamente impede a mãe de amamentar, é a própria doença ou é a droga que ela toma para combater a doença? Não, a possibilidade, ainda que muito baixa, de transmissão do HIV. Do HIV? Do HIV, sim. A droga que ela toma não precisa nem se... Olha, se já existe o a... bebê, para vocês terem uma ideia, a mãe soropositiva, no pré-natal, ela começa a tomar, se ela não tinha sido feito o diagnóstico é feito no pré-natal, ela começa tomando as drogas. Quando o bebê nasce, durante alguns meses, ele toma o AZT. Então, que é uma daquelas drogas, o AZT é aquela droga bem antiga, né? Exato. Então, inclusive já existem algumas mudanças, mas o bebê, após o nascimento, como a gente não sabe se ele foi infectado ou não, ele nasce já tomando e já começa a tomar o antirretroviral. Então não há problemas, não é por causa da droga não, seria realmente o perigo de termos a transmissão da mãe para o bebê. Luiz Carlos Abramovicius por áudio aqui, por favor, no zap, vamos lá. Pois não, bom dia. Bom dia, César. Bom dia, Zé. Bom dia. Lucinho, Flavinho e toda a equipe, é o Luiz Carlos da Vila Tibério. Eu tive a infelicidade de ter uma filha com esse problema do alergia à proteína do leite. Depois que ela foi amamentada até 1 ano e 8 meses. Quando tirou a amamentação do peito da esposa, nós descobrimos isso. E é bem complicado, viu? É um tratamento um pouco longo, mas consegue desensibilizar e voltar a ter uma vida normal. Um abraço para vocês. Obrigado. Aí, bom dia. Obrigado, bom dia. Só para a gente finalizar aqui, Mega, em quais situações, ou em situações como essas, né, que a mãe não pode amamentar, recorrer ao banco de leite é a melhor opção? Perfeito. Olha, isso que o nosso colega falou aí no ar, é importante, lembra que eu falei que o aleitamento materno é bom para a criança, para a mulher, para o pai também. Vocês viram o sofrimento, né? E comprar não é fácil. O Estado hoje em dia ele fornece uma fórmula específica que é muito cara, mas é fornecida gratuitamente pelo Estado para aquelas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Vale ressaltar aqui. Bom, com relação ao banco de leite, a gente tem que parabenizar o pessoal do Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação Saudável, parabenizar o pessoal do Banco de Leite. Tem muito nome para citar, a dona Anália Eck, a Larissa. É uma guerreira, né? E o nosso Banco de Leite em Ribeirão Preto ele é exemplo para o Brasil todo, quiçá para a América Latina. Então nós somos um exemplo de banco de leite. A Márcia Guerreiro, a Lilian, que é a atual presidente tem tanta gente que milita nisso, e gente muito, o sobrenome da Márcia Guerreiro, gente muito guerreira e que realmente trabalha em prol disso. E o banco de leite nosso é um exemplo. O Caparelli, e as mães podem sim procurar o banco de leite. Esse comitê de aleitamento ele treinou toda a rede de educação das creches, por exemplo, toda a rede de saúde, todos os hospitais privados também são convidados e participam desse comitê do qual eu faço parte, porque nas maternidades nós temos aqui em Ribeirão Preto praticamente 40% da população tem plano de saúde. Então é importante que a gente trabalhe também
também com os hospitais privados na promoção do aleitamento materno. Então esse pessoal está de parabéns. Só lembrando que se o aleitamento materno no Brasil está em torno de 45%, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, Schiaparelli, aqui em Ribeirão Preto nós estamos com 62% e na meta de atingir 70%. O Mega. O pessoal do comitê está de parabéns. Rapidinho, nós estamos em cima da hora aqui, mas pintou uma pergunta do Glauber. Existe alguma rede de apoio às mães no aleitamento materno? Pois sabemos que além de ser a coisa mais maravilhosa, é também difícil para muitas. As mães têm casa para cuidar, outros filhos, sem uma alimentação saudável, condições financeiras. Existe alguma rede de apoio? É o Glauber quer saber. Olha, tem todo um arcabouço jurídico, a licença maternidade, nós lutamos pela licença maternidade de 6 meses. A Prefeitura Municipal, por exemplo, ela dá a licença maternidade de 6 meses. Os órgãos estatais, eles têm dado. Muitas empresas aderem ao programa Empresa Cidadã e dão 6 meses. A gente queria que a licença de maternidade fosse 6 meses para todas as mães, porque veja a incongruência. O Ministério da Saúde diz que tem que alimentar exclusivamente até os 6 meses. O extinto Ministério da Saúde, né, que a Venato extinguiu nosso Ministério do Trabalho, nosso Ministério do Trabalho, mas as leis trabalhistas dizem que a mãe tem que voltar a trabalhar com 4 meses. Então isso é uma incongruência muito grande. Então existe todo um arcabouço de proteção esse aleitamento materno. Eu lembro quando eu estava vereador, Schiaparelli, eu fiz um trabalho de salas de apoio à mulher trabalhadora, que é uma normatização da Anvisa, que as grandes empresas, elas não importa nem o número de funcionárias, elas deveriam ter uma salinha para a mãe continuar amamentando depois que volta para o trabalho. Exato. Isso é extremamente importante, senão é um estresse muito grande. Ela tem que, a saúde dizendo que o melhor para o seu bebê, o melhor para ela é amamentar exclusivamente até os 6 meses, mas ela volta a trabalhar. E manter esse aleitamento materno, lembra que eu falei até os 2 anos? Sim. Então seria importante que nos locais de trabalho tivesse esse local para que ela pudesse, inclusive até talvez ordenhar, porque se o leite não pode ser dado direto do peito, ele pode ser ordenhado. E aí o Banco de Leite faz esse trabalho de excelência e todas a enfermagem, é o mês da enfermagem, parabéns também, porque elas estão muito bem treinados, orientados a ajudar essas mães que querem amamentar. Valeu, Mega. Obrigado pela participação. Um abraço. Mais uma vez eu agradeço. Muito obrigado. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Olha, agora 8h01, o governador Rodrigo Garcia falou esta semana sobre os investimentos na educação. Também falou sobre o que tem sido feito para melhorar o atendimento de crianças e adolescentes. Vamos saber um pouco sobre essas transformações. A rede de educação de São Paulo teve a maior